Então, e nós vamos falar agora do Boulos, cara. O Boulos está reclamando porque a campanha dele está afundando completamente depois que o Lula entrou, né? Olha só. Desempenho de Boulos após a entrada de Lula frustra expectativas da campanha. O pessoal achou que o Lula ia ajudar o Boulos, cara. De onde é que eles tiraram essa ideia que o Lula ia ajudar alguém? Eu tô avisando aqui desde o início do ano. O Lula é bota de cimento. Candidato que usar o Lula na eleição perde. E o Boulos é o cara, quer dizer, todos eles não, né? Porque tem aquelas capitais do Nordeste lá. Nordeste é outra história, é outro país, né? Mas nas capitais normais, nas grandes cidades normais, candidato que usar o PT vai se ferrar nessa história. Por quê? Porque, caramba, o Lula é uma bota de cimento. O Lula perde voto, tira voto dos candidatos. E é isso que está deixando a esquerda apavorada. Eles não sabem o que fazer. Eles achavam que tirando o Bolsonaro da presidência, não, agora acabou. Vai todo mundo gostar do PT de novo, vai todo mundo gostar do Lula outra vez, vai ser o Lula e o PSDB outra vez. Olha que lindo, vamos voltar ao mundo maravilhoso do Teatro das Tesouras, né? E não foi isso que aconteceu, né? Acabou, meu amigo. Essa fase da história brasileira já passou, felizmente, a muitas custas, né? Ainda estamos pagando um preço muito caro por isso, mas superamos essa fase. Ninguém mais leva a sério o PSDB. E nem o PT, tá? O Lula foi eleito, sabe-se lá como, em 2022, com muita pressão da imprensa, com muito dedo na balança lá do pessoal do TSE, e sabe-se lá mais com o que eles fizeram para eleger o Lula. Esquece, apoio popular nunca mais a esquerda tem. E tá o pessoal aqui reclamando. E eu vou mostrar para vocês que é muito pior do que isso, tá? Eles estão reclamando aqui, mas na verdade o buraco é muito, mas muito mais embaixo do que esse. Essa notícia foi sugerida por Milei Pagodeiro, do Inimigos da HP, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem dessa história, né? Eu tô avisando para vocês, a esquerda tá comemorando o Marçal, falando, tá vendo, o Marçal agora está ameaçando o Bolsonaro e não sei o que lá. Então todo mundo rindo, achando graça, achando divertido, né? Porque, né, sabe como é que é, né? O complexo de Édipo desse pessoal, a inveja do pênis desse pessoal do Bolsonaro, impede que eles percebam o problema, né? Na verdade, está mudando a janela de Overton mais para a direita, né? O pessoal está discutindo candidatos mais à direita, embora eu considere o Marçal sossa pra caramba, mas tá indo pra direita. Ele certamente é menos sossa do que o Boulos, né? O Boulos é outro patamar de socice completo. E se vocês lembrarem, no início dessa campanha para a Prefeitura de São Paulo, o pessoal dava como certo que o Boulos ia ganhar, cara. Não, o Boulos ganhou, já ganhou, porque vai ter o apoio do Lula. Ih, o Lula vai apoiar o Boulos. Não vai ter candidato do PT. Então pronto, o Boulos já ganhou. Ó, se fuderam, porque o Lula tá na pior posição possível. Quando o Lula entrou na campanha, aí que a coisa degringolou, né? Provavelmente eles estão falando por conta dessa pesquisa aqui, ó. Saiu mais uma pesquisa aqui que mostra o Marçal na frente, Marçal com 26% das preferências dos eleitores, Ricardo Nunes com 23%, o Boulos com 20%. Ou seja, é verdade que aqui, pela margem de erro, né, os três dariam empate técnico, então pode ir qualquer dois desses três aí para o segundo turno, né? Também tem um fato inescapável que essas pesquisas tendem a ajudar muito a esquerda. Então, se o Boulos está com 20%, que já está em terceiro lugar aqui, meu amigo, a tendência é o resultado final ser menor ainda do que esse, né? Quanto a Marçal e Ricardo Nunes, tipicamente as pesquisas subestimam o pessoal mais à direita. Então, estou para te dizer que o Marçal deve estar melhor do que isso, e o Ricardo Nunes talvez um pouco melhor do que isso. Não muita coisa, porque o Ricardo Nunes é mais de centro também, né? Então, essa é a situação. Deve ir Marçal e Nunes para o segundo turno. E o pessoal achava que o Lula ia ajudar o Boulos. Eles achavam isso mesmo, cara. Eles achavam que o Boulos já tinha ganho a Prefeitura de São Paulo porque o Lula iria ajudar eles, né? É o que eu falo para vocês. Infelizmente, o idiota do Eduardo Paes não é tão idiota quanto o Boulos, né? E recusou a ajuda do Lula. O Eduardo Paes literalmente fez isso, recusou. Não quero Lula, não quero o PT aqui do meu lado fazendo campanha, né? E por isso ele está indo bem na Prefeitura aqui do Rio, infelizmente, na campanha para a Prefeitura do Rio. Eu vou votar no Ramagem, com certeza. Ainda acho, ainda tem aquela expectativa de que dê segundo turno entre o Paes e o Ramagem, mas a gente tem que ser realista. Realmente, o pessoal do Eduardo Paes pegou o pessoal da igreja e conseguiu dar uma chave de coxa no pessoal da igreja aqui no Rio, que tá foda, né? Mas enfim, de qualquer forma,
tenham em mente, a vitória do Paes aqui no Rio não vai ser a vitória do Lula, ao contrário, porque justamente o Paes foi o cara que esnobou o Lula, falou, não quero Lula, não quero ajuda. E está se dando bem. E todos deveriam... Se o Boulos tivesse falado isso, tivesse aberto mão do Lula, falando, não, Lula, não vem aqui não, porque isso só atrapalha, não ajuda, o pessoal, o Boulos estaria melhor nessa campanha em São Paulo, então felizmente que bom que o Lula está lá. Lula, ajuda mais o Boulos lá para o pessoal, né? Tá todo mundo chorando aqui, não, porque o desempenho do Guilherme Boulos no Datafolha entre os eleitores que poderiam ser conquistados pela entrada do Lula frustrou as expectativas dos aliados, que esperavam um avanço do candidato na camada mais pobre do eleitorado, né? Boulos alcançou 23% dos votos no quadro geral, empatando com Marçal e Ricardo Nunes. Eles estão falando aqui da pesquisa anterior ainda, né? Do Datafolha. E, no final das contas, o segmento com renda familiar até 2 salários mínimos, contudo, os números ficaram desfavoráveis, né? Ou seja, o pessoal mais pobre foge do Lula. É o que eu falo para vocês. O Lula tem o pessoal dos Jardins, ali, a elite aristocrática socialista de São Paulo, que ainda vota no Lula. Até os pobres já perceberam que Lula é roubada, né? Então tá aqui a ideia, que é a posição deles aqui. E no final das contas, a maior chance continua sendo exatamente do Nunes, né? O comando da campanha minimiza o revés e diz ver margem para crescimento. Cita, por exemplo, o dado revelado pelo Datafolha, que 42% da população da cidade se declara petista. Percentual que, em tese, poderia ser convertido, né? Não poderia mesmo. É Datafolha, gente. Datafolha mente a favor da esquerda, sempre foi isso, né? E justamente por conta do Bolsonaro, né? Aqui, ó, muita gente se diz petista para ser contra Bolsonaro. Existe isso, infelizmente, né? Pessoal meio burro, fazer o quê? Mas essa é a história. Mesmo entre o pessoal que votou em Lula no segundo turno, o Boulos marca só 43% dos votos. Ele não tem metade dos votos do Lula. Dividindo espaço com o Nunes e com o Marçal, e Tabata Amaral, que também tem 12%. Deve ter gente do Marçal aqui também. Não sei onde é que eles botaram o número do Marçal aqui. Mas o fato é o seguinte, né? É o que eu falo para vocês. O voto no Lula em 2022 foi um voto atípico. Foi um voto contra Bolsonaro. Ninguém gosta do Lula. E não existe isso. Tirando essa esquerda fedorenta, esses velhos naftalínico de cabelo branco que ama o comunismo ainda, que acha que Fidel Castro é o máximo, tirando essa geração velha de comunista de cabeça branca aqui do Brasil, que felizmente estão tudo morrendo, felizmente vai acabar essa praga por decurso de prazo. Tirando esse pessoal, ninguém gosta, ninguém. Até as pessoas que votaram no Lula não tem coragem de botar a cara em protesto pró-Lula. Por quê? Porque não gostam do Lula, na verdade. Foi a campanha da televisão contra o Bolsonaro, foi o STF botando o dedão da balança, lá o TSE botando o dedão na balança, lá proibindo fake news de um lado só, fake news do outro lado podia à vontade, que desequilibrou a eleição de 2022. É ilusão achar que Lula tem esse apoio todo no eleitorado. Nunca teve. E agora não tem mais nem de longe, né? E isso mostra o problema que o Lula vai ter em 2026, né? Uma frase repetida que o PT é um partido de chegada, no sentido que no final os votos chegam no finalzinho mesmo para o partido e coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o pessoal está apavorado, né? As pesquisas estão indicando que o Boulos nem para o segundo turno vai. E aí tem o pessoal reclamando dentro da esquerda, dizendo, não, porque o problema é que o Boulos está fazendo um discurso muito meia boca. Tem que falar Boulos mesmo, tem que cantar desfiles deste Sol as Mães Gentil e não sei o que lá, né? Tem que falar essas coisas todas aqui no final das contas. Estão reclamando que o Boulos não está à esquerda o suficiente, né? Só que o Noblar já está avisando aqui, ó, um discurso mais à esquerda não elegerá o Boulos prefeito de São Paulo, né? Essa história de ser moderado é o caminho, o Boulos está fazendo o correto. Isso está deixando a esquerda preocupada, porque o que está acontecendo? Tanto o Marçal quanto o Nunes, mais especificamente o Marçal tem sido muito eficiente nisso, é verdade, ele está expondo essa hipocrisia do Boulos, né? Está mostrando como é que o Boulos está fingindo que não é de esquerda radical. Não invado nada, eu sou a favor do grande capital, sou a favor da propriedade privada, sou a favor, sou religioso, vai à igreja e não sei o que lá. Mas, só que os outros candidatos estão expondo a hipocrisia que é isso daqui, né? A hipocrisia que é votar no Boulos acreditando nesse discurso moderado. É por isso que o Boulos está querendo virar um picolé de chuchu, tá aqui, ó.
Versão comportada do Boulos é concorrente ao prêmio Picolé de Chuchu 2024. O pessoal da esquerda tá injuriado, porque o Boulos virou um picolé de chuchu e coisa e tal, que, né, não sei o que lá, que não tem posições fortes sobre nada, não critica a direita, não critica a propriedade privada, não fala que tem que invadir mesmo, não adota o hino com linguagem neutra e nada disso, né? Só que o pessoal sabe que isso seria suicídio dele, né? O que tá matando o Boulos é justamente a exposição dessa falsidade dele. E se você acha que isso aqui é uma característica só de São Paulo, não é não aqui, ó. Balanço das pesquisas, candidatos bolsonaristas lideram em 10 capitais, aqueles apoiados por Lula só em 4. No sul do país, 3 capitais têm bolsonaristas na liderança. Porto Alegre, no entanto, a posição do candidato do ex-presidente, Sebastião Melo, está ameaçada. Maria do Rosário tem 32% contra 40%. Provavelmente vai Maria do Rosário contra Sebastião Melo para o segundo turno. O Sebastião Melo vai ganhar com certeza, né? Florianópolis, o Topázio Neto caminha para uma vitória tranquila. Em Curitiba é o Eduardo Pimentel, também do PSDB. Eu estou muito preocupado com esse pessoal do PSD bolsonarista, tá? PSD é Kassab, cara. Eu estou preocupado com isso, tá? Mas os caras são bolsonaristas, o Bolsonaro está apoiando eles. Eu espero que o Bolsonaro saiba o que está fazendo, né? Enfim, no Sudeste, das 4 capitais do Sudeste, em 2, Vitória e Belo Horizonte, candidatos que não estão vinculados nem a Lula nem a Bolsonaro, o Lorenzo Pasolini e o Mauro Tramonte, né? Agora, aí que tá, ele tá falando aqui que nas outras 2, São Paulo e Rio, lulistas estão à frente. Mentira, eu já expliquei para vocês, aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele tá se vendendo como independente. É o Lula que quer se aproximar dele, ele não quer nada com o Lula não, né? O Lula que quer se aproximar dele, ele tá fazendo questão de afastar o Lula completamente aqui no Rio. Agora, o Boulos está liderando em São Paulo. A gente está vendo como é que está liberando, né? Repara que 2 das capitais que eles estão contando como vitórias do Lula não são do Lula de verdade, né? Aí tem aqui no Nordeste, bolsonaristas lideram em 3 capitais, um lulista aparece na frente. 5 candidatos correm por fora das polarizações, né? E no Centro-Oeste, em Goiânia, a Adriana Accorsi lidera a corrida e deve ir para o segundo turno. É a única candidata petista em capitais que lidera o pleito, ou seja, depois tem o pessoal aqui do PSD, o Ronaldo Caiado e o Sandro Mabel, né? Logo atrás está o candidato do PSD também, que também é bolsonarista. Estou muito preocupado com essa quantidade de bolsonarista do PSD no mundo, aí nessas capitais todas, né? Enfim, em outras 2 cidades da região, candidaturas do União Brasil lideram, são bolsonaristas, né? Ou seja, mesmo no Nordeste o Bolsonaro ganha, né? Dessas 4 que eles estão falando aqui que o Lula lidera no final das contas, 2 são falsas, 2 são erradas. E as outras 2 provavelmente vão para o segundo turno, mas não vão ganhar. Olha só, em Maceió e Salvador, os bolsonaristas vão ganhar no primeiro turno, segundo estão dizendo aqui, né? Em Recife, aqui ó, tá aqui o outro cara, o João Campos, que é lulista, também não deve ir para o segundo turno. Esse vai ganhar. Ali em Recife eu acho que vai ganhar mesmo o João Campos, não tem muita alternativa não, né? A candidata bolsonarista Emília Correia, em Aracaju, deve ir para o segundo turno numa eleição apertada contra a Yandra Gomes do União Brasil. Ou seja, também vai sair alguém mais à direita aqui, né? Embora a bolsonarista seja a Emília Correia, né? Enfim, realmente é aquilo que eu falei. É por isso que o pessoal está tão apavorado, porque estão perdendo a eleição feio, a eleição para prefeito. E isso vai se refletir em 2026, na eleição presidencial. É isso que os petistas estão percebendo. Eles achavam que tinham voltado à política brasileira. Não, foi uma ilusão causada pelo Alexandre de Moraes. Só isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.